Florentino Pérez. Poucos nomes no futebol evocam tanto respeito, admiração e sim controvérsia. Como um engenheiro e político conseguiu transformar o Real Madrid no maior clube do mundo, quebrando recordes, contratando as maiores estrelas e criando momentos que são eternos. A história dele é um verdadeiro labirinto de vitórias, polêmicas e decisões que mudaram para sempre a história do esporte. E claro, tudo isso sem nunca perder o estilo que só Madrid pode oferecer. Mas Florentino não é apenas um presidente, ele é uma força da natureza, de trazer Luís Figo diretamente do rival Barcelona, incendiando uma das maiores rivalidades do futebol, a formar os Galácticos. Com Zidane, Ronaldo e Beckham, ele reescreveu as regras do jogo. Se você acha que já ouviu tudo sobre ele, prepare-se. As reviravoltas, os escândalos e as conquistas dessa saga vão te deixar sem palavras. E sim, estamos falando de um homem que faz tanto sucesso quanto provoca debates acalorados. Se você é apaixonado por futebol, ou mesmo se só ama uma boa história, fique por aqui, porque vamos mergulhar na vida de um dos homens mais influentes do esporte mundial. Quer saber como Florentino Pérez construiu esse império e por que o Real Madrid é, para muitos, o maior clube do mundo? Então, você está no lugar certo. Falar do Real Madrid é como abrir um livro sobre os gigantes da história, daqueles que nunca saem de moda. Fundado em 1902, o clube nasceu em Madrid com uma ambição que logo transcenderia fronteiras. De início pode parecer que o maior clube do mundo começou pequeno, mas desde cedo já demonstrava que sua vocação era brilhar em grandes palcos. Os primeiros anos foram marcados por conquistas locais, até que em 1956 o Real Madrid cravou seu nome na história ao vencer a primeira edição da Liga dos Campeões da UEFA. Desde então, o time merengue não só colecionou títulos, como consolidou uma mística incomparável. Se há algo que define o Real Madrid, é a sua relação quase mística com a Champions League. São 14 troféus conquistados até hoje, mais do que qualquer outro clube. Quem poderia esquecer a final de 2018 com a bicicleta antológica de Gareth Bale, ou os milagres recentes comandados por Benzema? Cada título traz consigo histórias de superação, glória e, claro, um pouco de drama. Porque no maior clube do mundo, nada é comum. Em Madrid, as lendas se constroem não só com vitórias, mas com atuações que param o mundo. E não é só sobre títulos. O Real Madrid também é sinônimo de ícones. Alfredo Di Stéfano, Puskás, Zidane, Cristiano Ronaldo. Nomes que transcendem o futebol e definem eras. Para qualquer torcedor, o Santiago Bernabéu não é apenas um estádio, mas um templo sagrado. É ali que Florentino Pérez, ao longo de décadas, ajudou a escrever capítulos inesquecíveis. Aliás, é impossível entender o sucesso do Real Madrid sem passar pela figura de Florentino, mas essa é uma história que merece mais tempo e atenção. Antes de se tornar sinônimo de Real Madrid, Florentino Pérez já era um homem de destaque em outras arenas. Formado em engenharia civil pela Universidade Politécnica de Madrid, ele mostrou cedo sua habilidade de construir, tanto no sentido literal quanto no figurado. Ainda jovem, ingressou na política, onde ocupou cargos de destaque no governo espanhol durante os anos 1970. Por exemplo, ele foi diretor-geral de infraestruturas no Ministério dos Transportes, consolidando-se como um nome influente e estratégico. Foi nesse período que Florentino desenvolveu seu estilo visionário e meticuloso, características que levaria ao maior clube do mundo. Em seu trabalho como engenheiro e gestor público, ele teve participação ativa em projetos que transformaram Madrid. Imagine a expansão das infraestruturas rodoviárias ou o impacto de modernizações urbanas que fizeram a cidade respirar novos ares. Florentino sempre pensou grande e esse pensamento o acompanharia em toda a sua trajetória. Mas o que talvez mais impressione seja sua capacidade de transitar entre mundos tão diferentes: o técnico, o político e, claro, o esportivo. É curioso como alguém que começou projetando estradas e edifícios acabou projetando uma nova era para o Real Madrid. Essa transição não foi acidental, mas fruto de uma visão estratégica. E assim, com uma carreira sólida e um nome respeitado, ele estava prestes a fazer uma jogada ousada: deixar sua marca na presidência do maior clube de futebol do planeta. O ano era 2000 e o Real Madrid vivia uma montanha russa. Apesar do título da Champions League conquistado sob a gestão de Lorenzo Sanz, o clube enfrentava problemas financeiros e administrativos. Foi nesse cenário que Florentino Pérez entrou em cena com uma campanha presidencial ousada que prometia revolucionar o clube. Ele não apenas desafiou Sanz, mas prometeu algo que parecia inimaginável: a contratação de Luís Figo, estrela do rival Barcelona. A promessa soou como uma bomba em Madrid e colocou Florentino no radar de todos.
Sanz. A eleição foi uma das mais acirradas da história do Real Madrid. Sanz, respaldado por títulos, não acreditava que Florentino, um empresário sem experiência direta no futebol, poderia vencê-lo. Mas Florentino, com sua visão empresarial e uma promessa audaciosa, conquistou os sócios. Imagine a expectativa quando ele garantiu que, se eleito, traria Figo para vestir a camisa merengue. Foi um movimento arriscado, mas brilhou como estratégia de marketing e política. Quando a vitória de Florentino foi anunciada, Madrid entrou em um misto de euforia e curiosidade. Ele não apenas derrotou o Sanz, mas abriu caminho para uma nova era. O Real Madrid estava prestes a viver uma transformação que misturava glamour, polêmica e a busca incessante por títulos. E a primeira peça desse quebra-cabeça seria Luís Figo, mas a história dessa contratação merece um capítulo à parte. Poucas contratações no futebol foram tão impactantes e polêmicas quanto a de Luís Figo em 2000. Florentino Pérez cumpriu a promessa que fez durante a campanha eleitoral, mas não sem causar um terremoto. Figo era o grande nome do Barcelona, um símbolo do clube catalão. Quando sua transferência para o Real Madrid foi anunciada, o mundo do futebol parou. Em Madrid, o clima era de festa, enquanto em Barcelona, a ira dos torcedores chegou ao auge, com direito a cabeças de porco arremessadas no gramado do Camp Nou. Florentino usou uma cláusula de rescisão no contrato de Figo, algo que na época era visto como uma jogada ousada e quase impensável. Ele pagou 60 milhões de euros, um valor astronômico na época, e trouxe o português para Madrid. A chegada de Figo marcou o início de uma nova era, mas também acirrou a rivalidade entre os dois maiores clubes da Espanha. Quem estava no Bernabéu naquele dia jamais esqueceu a apresentação, um estádio lotado, flashes e um sentimento de que algo histórico havia acontecido. Por mais que Figo tenha sido recebido como herói em Madrid, sua contratação simbolizava mais do que apenas futebol. Era um marco da gestão Florentino Pérez, que não tinha medo de quebrar paradigmas e apostar alto. Com essa jogada, ele mostrou ao mundo que o maior clube do mundo não só atraía estrelas, mas também as arrancava de seus maiores rivais. E essa era apenas a primeira peça de um projeto ainda mais ambicioso, a Era dos Galácticos. Depois de chocar o mundo com a contratação de Luís Figo, Florentino Pérez não descansou. Ele tinha um projeto claro em mente: transformar o Real Madrid no maior espetáculo do planeta, dentro e fora de campo. Assim nasceu a Era dos Galácticos, uma estratégia que consistia em reunir as maiores estrelas do futebol mundial no Santiago Bernabéu. Em 2001, veio Zinedine Zidane, numa transferência que bateu todos os recordes da época. Lembra da pintura de gol que ele marcou na final da Champions de 2002 contra o Bayer Leverkusen? Aquilo foi a síntese do que os Galácticos representavam. Mas Zidane não foi o único. Em 2002, chegou o Ronaldo Fenômeno, recém-consagrado como campeão mundial com o Brasil. Em 2003, foi a vez de David Beckham, que trouxe não apenas talento, mas uma legião de fãs e um poder de marketing sem precedentes. Florentino Pérez sabia que, para consolidar o Real Madrid como o maior clube do mundo, era necessário ir além das quatro linhas. Os Galácticos não eram apenas jogadores, eram ícones culturais, rostos que estampavam capas de revistas e comerciais globais. Claro, nem tudo foi perfeito. A mistura de tantas estrelas gerava desafios no vestiário e no campo. Apesar disso, os Galácticos encantaram milhões e redefiniram o conceito de futebol espetáculo. O Santiago Bernabéu se tornava uma atração turística e Madrid, o centro do universo futebolístico. Mas, como toda era, esta também tinha seus altos e baixos, e o futuro traria reviravoltas que ninguém poderia prever. Embora a Era dos Galácticos tenha trazido glamour e momentos inesquecíveis, nem tudo foi ouro no primeiro mandato de Florentino Pérez. Com o passar dos anos, os resultados começaram a escassear e a pressão em Madrid, que nunca é pequena, só aumentava. Apesar das estrelas brilharem individualmente, o coletivo do time sofria. Entre 2003 e 2006, o maior clube do mundo viveu uma seca de títulos e a mágica dos Galácticos começou a ser questionada. A relação de Florentino com os jogadores também foi alvo de críticas. Ele era conhecido por tratar os craques como superastros, mas às vezes isso parecia enfraquecer o comando técnico. Um exemplo simbólico foi a saída de Vicente Del Bosque, treinador que havia conduzido o clube a glórias, mas não se encaixava no projeto de Florentino. Em 2006, pressionado pelos torcedores e pela falta de resultados, Florentino surpreendeu ao renunciar. Ele admitiu publicamente que o projeto dos Galácticos havia falhado em certos aspectos e que era hora de abrir espaço para uma nova direção. Foi um momento de pausa, mas nunca de despedida definitiva. Afinal, a relação de Florentino com o Real Madrid é como a de um arquiteto com sua obra-prima. Ele sempre encontra motivos para voltar e reconstruir.
Quando Florentino Pérez anunciou sua candidatura para retornar à presidência do Real Madrid em 2009, era como se uma velha chama fosse reacendida. O clube, àquela altura, atravessava um período de instabilidade esportiva e administrativa. Florentino voltou com a promessa de resgatar a grandeza merengue e, com um discurso de união e renovação, conquistou os votos necessários para reassumir o comando. Mais do que um retorno, sua eleição simbolizava uma segunda chance de fazer história. E Florentino não perdeu tempo. Logo em sua primeira janela de transferências, ele voltou a quebrar recordes, contratando Cristiano Ronaldo por 94 milhões de euros, uma das transações mais emblemáticas da história do futebol. A chegada do português, junto com Kaká, Benzema e Xabi Alonso, foi o início de um novo Galácticos, mas agora com um equilíbrio maior entre espetáculo e competitividade. O projeto não era apenas sobre comprar estrelas, mas também fortalecer as bases do clube, modernizar o Santiago Bernabéu e revitalizar o DNA vencedor do Real Madrid. A volta de Florentino trouxe consigo a expectativa de uma nova hegemonia, mas o caminho seria repleto de desafios. O Barcelona vivia seu auge com Pep Guardiola, e a rivalidade entre os dois gigantes da La Liga estava mais intensa do que nunca. Em Madrid, cada movimento de Florentino era observado com lupa, enquanto ele traçava um plano ambicioso que não deixava dúvidas. O Real Madrid estava pronto para recuperar o trono do futebol mundial. Desde que Florentino Pérez assumiu a presidência pela primeira vez em 2000, o Real Madrid passou a se consolidar como o maior clube do mundo, não apenas em campo, mas também fora dele. Sua visão empresarial transformou o clube em uma potência global, elevando receitas e construindo uma marca que ia muito além do futebol. Sob sua liderança, o Real Madrid se tornou referência em gestão esportiva e marketing, com o Santiago Bernabéu se tornando palco de shows, eventos e experiências para fãs de todos os cantos. Mas não foi apenas a gestão financeira que brilhou. Os títulos falaram alto. Durante os períodos de Florentino no comando, o clube voltou a dominar a Champions League como nunca antes. A era moderna do Real Madrid é marcada por momentos históricos, como a conquista da La Décima em 2014 e o tricampeonato europeu consecutivo de 2016 a 2018. Cada vitória solidificava ainda mais a hegemonia merengue, mostrando que Florentino sabia como construir times para vencer no maior palco do futebol. E essa hegemonia não veio sem sacrifícios ou polêmicas. Florentino foi frequentemente criticado por suas decisões de priorizar estrelas, mas no fim, os resultados em campo sempre falavam por si. A rivalidade com o Barcelona serviu como combustível, e cada confronto entre os gigantes espanhóis era uma prova de que Madrid estava em boas mãos. Sob Florentino, o clube redefiniu o que significa ser dominante, mas claro, isso também trouxe desafios e controvérsias que continuam até hoje. Florentino Pérez é sem dúvida sinônimo de títulos no Real Madrid. Desde sua chegada ao cargo em 2000, o clube conquistou nada menos que 33 troféus oficiais, marcando uma era de ouro para os merengues. O maior destaque, claro, é a relação quase sobrenatural do Real Madrid com a Champions League. Sob sua presidência, o clube ergueu a taça 7 vezes. Na La Liga, o Real Madrid também brilhou. Foram 7 títulos domésticos, muitas vezes conquistados contra um Barcelona de Messi e Guardiola, uma das equipes mais fortes da história. Um exemplo emblemático foi a temporada 2011 a 2012, quando o time de Mourinho alcançou os inacreditáveis 100 pontos, quebrando recordes e afirmando que Madrid estava à altura de qualquer desafio. Florentino não só investiu em estrelas, mas também acreditou em projetos de longo prazo para manter o clube no topo. Florentino Pérez não seria Florentino Pérez se sua trajetória não fosse marcada por polêmicas tão grandes quanto suas conquistas. Entre decisões controversas e estratégias ousadas, o presidente do maior clube do mundo acumulou admiradores e críticos em igual medida. Uma das questões mais discutidas foi sua política de galácticos, que muitas vezes colocou estrelas acima do coletivo. Além disso, sua influência nos bastidores do futebol espanhol levantou suspeitas ao longo dos anos. O suposto favorecimento ao Real Madrid por parte de organismos como a La Liga e a UEFA tornou-se um tema recorrente em discussões públicas. Florentino, porém, sempre negou essas acusações e defendeu que tudo faz parte do peso natural de ser o clube mais vitorioso do mundo. Ele não fugiu das controvérsias. Muitas vezes as enfrentou de frente, reforçando que, no comando do Real Madrid, a busca pela grandeza não permite escolhas fáceis. Que jornada, hein? A história de Florentino Pérez é como um daqueles jogos épicos do Real Madrid, cheia de altos e baixos, momentos de pura magia. E claro, polêmicas que nos fazem questionar tudo. Ele não apenas transformou o clube em uma potência global, mas também redefiniu o que significa ser um líder no futebol, de cada contratação milionária aos títulos que calaram críticos. Florentino mostrou que para fazer história é preciso ousar. E como ele ousou? Agora, a pergunta que não quer calar: o que você acha de tudo isso? Florentino
Florentino é mesmo o maior presidente do futebol mundial? Ou suas polêmicas pesam mais que seus feitos? Quero ouvir sua opinião. Deixe seu comentário e participe dessa conversa. Afinal, Florentino pode ser polêmico, mas é inegável que ele trouxe uma das eras mais fascinantes da história do esporte. E antes de você ir embora, já sabe, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de mais histórias incríveis como essa, porque o mundo do futebol está cheio de figuras que, como Florentino, merecem ser lembradas. Até a próxima!